Depois de perder Tite, o Corinthians já tem novo alvo, Dorival Júnior, e Fabinho Soldado está em Florianópolis conversando com o ex-técnico da seleção. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre esse tema e fala também sobre o Palmeiras, que perdeu a chance de contratar um lateral dos mais promissores do mercado. Vou falar ainda sobre Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, queimou o seu filme com torcedores organizados e com parte do Conselho Deliberativo. Isso pode inclusive ameaçar sua candidatura à presidência do Tricolor. Para completar, preciso falar sobre o Flamengo, que tem feito jogo duro em relação à venda do mando de campo de um adversário. Tudo sobre uma grana que deve pintar da Ucrânia para o Atlético Mineiro. Tem novidade importante no Cruzeiro, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias e a primeira informação é sobre Jorginho, meio-campista do Arsenal, que tem negociações avançadas com o Flamengo, pode não mais jogar nessa temporada europeia. Ele segue se recuperando das dores depois de uma queda forte que atingiu suas costelas. O técnico Mikel Arteta do Arsenal falou que ainda há necessidade de uma melhora para que ele volte a atuar, jogador machucado desde 12 de abril. Bora contar que Brian Rodrigues, velho sonho do torcedor do Vasco, acaba de ter uma lesão muscular na coxa esquerda e vai parar por pelo menos um mês. Brian Rodrigues, que virou titular recentemente no América do México e tem chamado a atenção de clubes da Europa. Já a minha portuguesa lançou sua terceira camisa nessa terça-feira. Camisa bonita, vermelha, tradicional, embora num tom mais vinho, com mangas na cor bege, algo bem inusitado. Essa camisa será usada ao longo da Série D. Para completar o giro de notícias, contar que o presidente Marcelo Teixeira dos Santos afirmou que César Sampaio será efetivado até o fim dessa semana. Foi a expressão que ele usou para que o Peixe tenha tempo na busca por um comandante. Cheguei a contar para vocês que o nome de Ramon Dias, ex-Corinthians, está sendo avaliado por dirigentes alvinegros. Também de acordo com Marcelo Teixeira, conversas para renovação de contrato do Neymar, de extensão do vínculo até a Copa do Mundo, avançaram. Para fechar o giro de notícias, contar que John Textor decidiu bancar o técnico Renato Paiva, mesmo depois do péssimo início de participação do treinador português. Para o dono da SAF do Botafogo, nesse momento a dívida se dá por conta dos atletas que estão rendendo muito abaixo do esperado. Preciso te atualizar sobre o Cruzeiro com uma informação importante. Um dos 18 reforços da era Pedro Lourenço ainda não conseguiu vingar. Eu me refiro a Rodriguinho, contratado em fim de vínculo no América na virada do ano. Jogador que ganhou R$1,5 milhão de luvas e tem direito a um salário de 180 mil por mês, só conseguiu entrar em campo até agora em apenas 4 partidas. Foram 2 jogos no Campeonato Mineiro, um na Série A do Brasileiro e outro na Sul-Americana. A soma de todos esses jogos garantiu a ele apenas 52 minutos em campo. Com um detalhe importante, o Rodriguinho termina a temporada passada em alta no América como um dos protagonistas. O Coelho tentou a permanência do atleta oferecendo um pequeno reajuste de 100 para 120 mil reais mensais. O América alegava não ter capacidade para pagar uma luva. Diante desse cenário, o Rodriguinho optou por jogar no Cruzeiro, mas não tem conseguido ser utilizado pelos treinadores por lá. Só para completar, é importante lembrar que o Cruzeiro deixou 10% do valor de uma venda futura para o América nessa negociação. Hora de falar sobre o Flamengo com 2 informações importantes. A primeira delas, a diretoria rubro-negro ainda não assinou o aceite para a venda do mando de campo para o confronto contra o Botafogo da Paraíba. Só para te explicar, os times se enfrentam em 1º de maio, em partida válida pela 3ª fase da Copa do Brasil, jogo inicialmente marcado para João Pessoa, na Paraíba, a sede do Botafogo. Mas o Botafogo recebeu uma proposta de um grupo de empresários, R$6 milhões para transferir esse jogo para o Maranhão. Jogo em São Luís. O Flamengo afirma que só vai autorizar que esse negócio aconteça se uma quantidade de ingressos de cortesia for garantida aos dirigentes do Fla e se houver também uma carga destinada aos sócios torcedores do Flamengo. E o rubro-negro se sente à vontade para fazer essas exigências, porque os grupos de empresários que levam o jogo para o Maranhão só vai ter sucesso nessa empreitada por conta da torcida do Flamengo. Só para completar em relação ao Fla, rubro-negro que entra em campo daqui a pouquinho contra a LDU em Quito, no Equador.
e essa cidade não tem dado sorte para o Flamengo. Nos últimos 5 duelos por lá, são 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. A única vitória justamente contra o adversário dessa noite, a LDU. Houve também derrotas por 5-0 para o Independente Del Valle, 1-0 também para o Del Valle, além de um 2-1 contra o Alcas. O único empate nessa sequência de 5 jogos, um 2-2 contra o Independente Del Valle. Hora de falar sobre uma grana que deverá vir nos próximos dias ou semanas para o Atlético da Ucrânia. Eu me refiro a Bruninho, meio atacante, que havia sido emprestado em setembro do ano passado para o Karpat da Ucrânia. Um negócio para lá de esquisito. O Bruninho, que vinha de 7 empréstimos consecutivos, havia sido negociado com o Boa Vista de Portugal. Chegou a participar de toda a pré-temporada, fez 5 jogos nessa pré-temporada, quando, no momento em que o campeonato começaria, houve uma determinação lá em Portugal de que o Boa Vista talvez não pudesse inscrever atletas por conta de uma dívida. O Atlético foi avisado e os empresários do Bruninho conseguiram colocá-lo na Ucrânia, o único mercado então disponível. A opção pelo Karpat era a única que existia. E dá para dizer que meio que por linhas tortas o negócio acabou dando certo. O Bruninho tem jogado bastante bem por lá, é titular absoluto com 20 jogos, 8 gols e 2 assistências. E é grande a chance de o Karpat no fim da temporada europeia, ou seja, no mês de maio, exercer a opção de compra. Cheguei a consultar um dirigente do Atlético que afirmou que as conversas entre os clubes já começaram por uma questão de sigilo. Ele não quer abrir valores, mas a tendência é que o Bruninho seja vendido e assegure alguns milhões de reais ao Clube Atlético Mineiro. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que perdeu uma baita opção no mercado. Cheguei a contar para vocês que Mauro Júnior, lateral esquerdo, / meio-campista do PSV, havia sido procurado por dirigentes do Palmeiras e gostou da ideia de defender o Verdão, especialmente porque por aqui ele tinha a impressão de que, como titular, aumentaria suas chances de ser convocado para a seleção brasileira. O Palmeiras ficou de fazer uma proposta, aproveitando-se do fato de o vínculo dele lá na Holanda se encerrar em 30 de junho, ou seja, o Palmeiras já poderia assinar um pré-contrato. Mas dá para dizer que Leila Pereira, Anderson Barros e companhia demoraram e acabaram perdendo uma ótima opção de mercado. Isso porque, nessa terça-feira, o Mauro Júnior e o PSV anunciaram a extensão do contrato até 2029. O atleta foi valorizado, garantiu um bom aumento salarial e agora dá para descartar qualquer chance de o Palmeiras contratá-lo. O Verdão está no mercado em busca de alternativas, imaginando que o Piquerez possa ser negociado na metade do ano. Piquerez que tem chamado muita atenção e já demonstrou aos dirigentes da Alviverdes sua intenção de jogar na Europa. Foi por isso que o Palmeiras abriu conversas com o Mauro Júnior e também com o Juninho Capixaba. Só para completar sobre o Verdão, contar que Paulinho, preservado da partida contra o Fortaleza, treinou sem restrições com o restante do elenco, enquanto Rafael Veiga esteve em apenas uma parte da atividade. Preciso te atualizar agora sobre a situação de Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo desde que o Júlio Casares assumiu a presidência para o primeiro mandato, em janeiro de 2021. Belmonte, que é considerado um cara muito forte politicamente no São Paulo e o virtual candidato à reeleição do Júlio Casares em dezembro de 26. Vale a lembrança de que o Casares já se reelegeu uma vez e não pode concorrer de novo. Então, na teoria, tudo está sendo preparado para que o Belmonte suceda o Júlio Casares, até porque a oposição no São Paulo tem sido bastante fraca. Mas Belmonte tem enfrentado pressões internas que têm sobrado para o presidente Júlio Casares. Posso contar que integrantes da principal organizada do São Paulo, a Independente, não querem a continuidade do Carlos Belmonte. Isso afetaria ou afetará pouco o dia a dia do São Paulo. O Júlio Casares nem pensa na possibilidade de dispensar o Carlos Belmonte. O que pega contra ele é uma pressão interna de membros importantes do Conselho Deliberativo. Tudo porque numa reunião recente do Conselho de Administração, quando da apresentação dos números de 2024, existiram críticas pesadas de conselheiros ao trabalho feito no futebol da Barra Funda. Muitos gastos que contribuem para um déficit de quase 300 milhões de reais na temporada passada e a maior dívida da história do São Paulo em todos os tempos, 968 milhões de reais. Belmonte não gostou das reclamações e chegou a bater boca com conselheiros, o que causou ainda pior estrago, o aumento de um estrago à imagem do diretor de futebol. Júlio Casares certamente vai contemporizar, vai tentar levar essa história adiante sem grandes problemas, mas a continuar pela falta de resultados e com desempenho financeiro ruim, é provável que o Belmonte perca
a oportunidade de concorrer à presidência do São Paulo. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que já tem novo alvo depois do não acerto com o Tite. Contei para vocês pela manhã que o Tite comunicou às 7h10 ao Corinthians que não poderia assumir o clube. A justificativa é de que ele teve uma crise de ansiedade muito forte e a família o orientou a desistir do acerto com o Corinthians e dar uma pausa na carreira. Sem perder tempo, sabendo da importância de contar com um técnico mais rápido possível, Fabinho Soldado, o diretor executivo de futebol do Corinthians, pegou um avião e foi flagrado desembarcando em Florianópolis, onde já teve um encontro a portas fechadas com o Dorival Júnior. O Dorival mora por lá. Segundo pessoas do Corinthians, ainda não há uma negociação avançada. A ideia foi se apresentar ao Dorival e conversar sobre projetos. Nem haveria a necessidade de se apresentar, até porque Fabinho e Dorival trabalharam juntos no Flamengo. Mas a ideia do Fabinho era apresentar as ideias que o Corinthians tem para com o Dorival Júnior. Posso assegurar para vocês que, ao ser tratado como plano B, isso causou encheção, chateação do Dorival Júnior. E é possível que o técnico, que já havia tido uma conversa sobre valores com o Corinthians, peça agora cifras até um pouco maiores. No primeiro pacote, ficou acertado que ele fecharia, ele e integrantes da sua comissão técnica, por algo na casa dos 2,5 milhões de reais. A tendência é que essas conversas, se evoluírem, garantam a contratação do Dorival o mais rápido possível. Timão que nesse momento nem tem alguém para comandar o time e assinar a súmula na partida de quinta-feira. Para jogos de Sul-Americana você precisa ter treinadores com licenças. E hoje, Orlando Ribeiro, que é o técnico interino do Corinthians, não tem essa licença. Só para completar em relação ao Timão, Valmir Castro, que era o diretor adjunto das categorias de base desde o início da era Augusto Melo, um dos responsáveis pela contratação de 78 atletas para as categorias sub-17 e sub-20, esse cara acaba de ser promovido no Corinthians e virou secretário-geral do Timão, mesmo com um trabalho bastante discutível e sob enorme desconfiança. Informação super importante e exclusiva. Pouquinho antes de eu gravar esse vídeo, me mandaram uma foto de uma viatura da polícia parada na frente do Parque São Jorge. E a explicação para essa foto: invadiram a presidência. Faz cerca de 15 minutos, essa troca de mensagem ocorreu às 17h40, ou seja, por volta de 17h25, ex-integrantes da Gaviões e alguns que ainda integram a principal organizada do clube estiveram no Parque São Jorge para conversar a portas fechadas com o presidente Augusto Melo. Assim que tiver desdobramentos dessa história, conto mais novidade para vocês. Combinado? Esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!